Futebol é alma brasileira, a maior paixão do planeta. Futebol, a única paixão capaz de competir com o amor. Seja bem-vindo. Você está assistindo ao programa A Bola e a Vida. É nossa primeira edição. Por isso, vou explicar um pouco do nosso objetivo. A Bola e a Vida vai entrevistar grandes personagens do futebol brasileiro, do riquíssimo futebol brasileiro. Jogadores que por aqui passarão, vão falar das suas carreiras, claro, de tudo que fizeram no gramado, da sua glória, dos dramas, porque a vida futebolística envolve isso, né? Drama e glória. E vão falar da sua vida, do sentimento. O nosso primeiro personagem é Vanderlei Arlindo. Tenho o prazer de apresentar um dos caras sensacionais. Alguém pode dizer, mas Vanderlei Arlindo jogou futebol? Ele está dentro do futebol. Um dos caras que mais viram surgir neste futebol brasileiro atletas, porque há mais de 20 anos, ele filma jogadores de várias categorias. Eu me lembro muito bem que Vanderlei Arlindo passou um tempão trabalhando no Corinthians, outro tempo no Juventus, outro na Portuguesa. Se eu começar a falar aqui, nós teremos aí dezenas de clubes dentro do futebol do Brasil. E ele acabou acompanhando a carreira de vários atletas que estavam começando ali com 13, 14 anos de idade, que se transformaram em verdadeiros monstros sagrados do futebol mundial. É um prazer estar com você aqui, Vanderlei Arlindo, você que vai nos narrar belíssimas histórias dentro do futebol brasileiro. Com certeza, Galvão, é um prazer estar aqui, né? E é como o próprio Galvão falou, eu nunca entrei nas 4 linhas ali, mas fora das 4 linhas eu fiz acontecer. E tem um exemplo, porque eu moro hoje em Indaiatuba, e tem um exemplo muito claro aqui, já começar por Indaiatuba, pela minha casa aqui. O Deco, você vai se lembrar do Deco. Nós gravamos o Deco quando ele era pivetinho lá no Corinthians, até que chamava ele de cabeção, ele dava um croque nele, porque o Deco ele era meio desengonçado quando era moleque. E no entanto, hoje está aí, né? Para quem de repente não esteja bem lembrado, Deco começou a carreira no Corinthians, mas logo no início ele ainda era sub-20, no primeiro ano de profissional se transferiu para o futebol europeu, foi jogar no futebol português, se consagrou no Porto, vestiu a camisa da seleção portuguesa porque ele se naturalizou. Quando voltou ao Brasil, voltou vestindo a camisa do Fluminense, um jogador respeitadíssimo no cenário internacional. Está falando dessa figura que não brilhou com a camisa do Corinthians, simplesmente porque precocemente acabou indo para o futebol europeu. Mas vamos falar de tantos outros jogadores. Você lembra no Juventus? Ele não ficou no Juventus, segundo as informações na época, porque era sub-20, o limite era 20 anos. Na época, ele não estava nos planos do time profissional do Juventus. Foi para Santos, estava treinando apenas, o técnico era Emerson Leão, que por acaso o viu. Ele tinha sido colocado lá pelo seu empresário e Emerson Leão o puxou para o time profissional. Alex Boy, que foi jogar no Chelsea, meu amigo. O cara não serviu para o Juventus, serviu para o Santos e virou também uma estrela do futebol europeu. Foi outro cara que você viu nascer. Foi. Até me arrepiei. Esse é o Alex Boy, ele era um menino meio forte, né? Ele era meio gordinho na época. E acontecia uma coisa engraçada, que ele gostava muito de Toddy. Ah, é? Eu não tinha esse detalhe. Ele era tarado por Toddy. Interessante que o Juventus tinha uma cozinha lá, né? Então tinha que esconder o Toddy, porque senão
Olha as histórias. Ele pegava assim, a cumbuca de Toddy e com a colher, rapaz, ele comia em questão de minutos meio quilo de Toddy. Então, mas o Alex Boi, ele era um moleque muito determinado também, né? E teve essa carreira meteórica aí que você acabou de falar. É claro que isso aqui foi uma improvisação, não houve aqui um script, não é? Não houve um script e eu estou puxando de memória, simplesmente. Pegou carona com você, Luizão, que vestiu a camisa da seleção brasileira, a cabeça da criança batia no teto da caminhonete. Luizão. Luizão é um garoto que ele morava aqui, ele era de Amparo. E como Indaiatuba é próximo a Campinas e Amparo também é próximo a Campinas, todo dia à tarde voltávamos pra cá, né? E ele falou assim, ô tio, ele era um cara meio desengonçado, ele sempre foi grandão, o Luizão, eu já conhecia ele grande já, né? E eu, naquele tempo, eu tinha um Gol bolinha e o Luizão era muito grande, olha só o detalhe, e ele ficava meio encurvado. E era tão engraçado que quando a gente saía do Juventus, tem aquela preparação depois que você sai, né? Tomar banho, não sei o que, troca de roupa. E ele, como ele queria pegar carona comigo, ele fazia tudo muito rápido. Então, às vezes, ele saía lá até de calção lá de dentro para entrar no carro, né? Olha só. E pegava um lanchinho, o Juventus sempre dava uma... Início de carreira, hein? Olha só. É por isso que o programa se chama Bola e a Vida. Se você olhar apenas para a namoradinha do planeta que corre lá no gramado, são as emoções do jogo. Mas olha que coisa interessante, aquele garoto que viria a vestir a camisa da seleção brasileira, não é? E aí ele pegava, o suquinho era sempre uma caixinha, né? E o Juventus dava um suquinho, uma maçã, um sanduíche lá e tal, né? E ele vinha comer no carro. Olha só. Ele vinha comer no carro, por quê? Porque ele tinha que chegar aqui em Campinas num horário certinho para pegar o ônibus que ia para Amparo, porque senão não tinha como ir para Amparo. E ele falou assim, ele me chamava sempre de tio. Eu falei, Luizão, rapaz, eu vou te falar uma coisa do coração. Você é um cara que você vai brilhar no futebol, porque você é um cara determinado. Coisa linda, de arrepiar, de arrepiar. Ele falou assim, nossa. Será, tio? Eu falei, cara, eu vou ver você brilhando, ou na seleção brasileira, ou no time grande, mas você é um cara determinado, cara, você vai vencer na vida. Ele ficava todo emocionado, será, tio? Aí eu faço meu trabalhinho aí e tal, e eu tenho vontade mesmo, tá? Não, você tem vontade? Não, cara, você é um cara determinado, você vai vencer. Olha a humildade do garoto, será, tio? Eu faço meu trabalhinho aí, olha, que bacana. Wander, vamos falar do Christian, que vestiu a camisa do Palmeiras, sim, campeão paulista, já veterano, com a camisa do Ituano, jogou em tantos clubes do futebol brasileiro. E eu me lembro que naquele instante, lá no Juventus, eu trabalhava com você, eu colocava o áudio, aprendi a narrar alguma coisinha ali. Foi um período que nós ficamos 10 anos filmando jogos para pais, sonhadores, clubes, empresários, rodando esse interior do São Paulo, conhecendo os estádios e não teve jeito, a gente acabou se deparando com esses na época, futuros personagens do futebol do Brasil. E a gente ficava batendo papo com o Christian, quando terminava o jogo, às vezes, lá no Juventus, na Moca, na mítica Rua Javari, batendo papo com o Christian. A gente vai apresentar as imagens dele aqui para a galera saber de qual Christian estamos falando, porque tem aquele centroavante do Internacional. E eu me lembro que o Christian também foi caroneiro com você, né? Foi o Christian. O Christian é gaúcho, né? Então ele tem aquele linguajar todo diferenciado, assim, né? E depois ele veio pro Ituano, né? Ele chegou no Ituano. E quando ele jogava no Ituano, ele tinha uma namorada em Rio Claro. E ele desesperadamente, ele falava assim, olha só como são as coisas. Olha o amor, a bola é a vida, olha o amor entrando aí no futebol, hein? Aí o Christian falou assim, cara, hoje eu tenho que chegar em Rio Claro de qualquer jeito, senão eu vou perder a namorada. Nossa Senhora, coisa linda. Christian, mas não tem ônibus aqui de Itu pra Rio Claro, você vai ter que ir pra Campinas. Não, eu já via os horários, rapaz, não tem mais nenhum horário. Eu falei, cara, você precisa me ajudar. Eu falei, como que eu posso te ajudar? Eu já sabia onde ele ia chegar, né? Ele falou assim, cara, me leva pra Rio Claro. Eu falei, Christian, mas eu tô aqui em Indaiatuba, a 20 km de Itu, Rio Claro é 100 e tantos quilômetros lá. Eu falei, não, tio, todos chamavam de tio, né? Eu acho que eu já nasci velho, né? Pra mim, você é um cara muito jovem. A energia que esse cara tem não é brincadeira, não. Você é sempre muito jovem, com toda essa energia.
Mas aí, você levou o cara lá ou não levou? Levei. Tava um sábado, acho que era um sábado, tava um sábado chuvoso. E ele ficou feliz da vida que eu saí ali por dentro de Itu, passei por Piracicaba, cheguei em Rio Claro e deixei ele lá, né? E aí, rapaz, depois vários... Aí, eu fico imaginando aqui a felicidade dele com sua pessoa. Aí ele falou assim, deixei ele lá, vou muito obrigado, tal, não sei o que, não, beleza então. Mas aí a vida do cara, né? Sim, claro. Que bom que coisas maravilhosas ocorreram na vida dele. Depois de uns 10 anos, eu cruzei com o Christian, já na segunda fase dele aqui no Ituano, já com o Juninho, né? Ele jogou. Aí foi aqui no momento em que ele foi... dele. No momento em que ele foi campeão paulista. A segunda passagem, o título foi em 2014. A primeira parte era o investidor era o Oliveira Júnior. Perfeito. Foi a primeira fase. Depois ele saiu, chegou até em Palmeiras e tal, né? Teve o período lá no Palmeiras e jogou bem pelo Palmeiras. Fez um ótimo trabalho vestindo a camisa do Palmeiras. E como sempre, fui gravar um jogo recentemente nessa fase que já era do Juninho, que aliás é um senhor administrador, né? O Ituano tá de parabéns aí, porque não é fácil manter um time, a gente sabe disso, né? É o time do interior com vida mais longa na primeira divisão do futebol de São Paulo. No Campeonato Paulista, um dos campeonatos mais difíceis do planeta. É um campeonato dificílimo, o Campeonato Paulista. Para um time do interior se manter durante tantos anos na primeira divisão, é preciso ter uma gestão de altíssima qualidade. Então, aí nessa fase que o Christian voltou aqui para o Ituano, já na gestão do Juninho, eu cruzei com ele. Aí o Christian, ele me olhou assim, sabe? Acho que, né, naquele momento, porra, quando ele me conheceu, foi aquela alegria, ele me abraçou e tal. Eu falei, cara, você continua indo para Rio Claro? Ele falou assim, rapaz, eu casei com aquela moça. E já tenho 2 filhos com ela. Coisa aí linda. A felicidade foi maior ainda. Já imagina. Aí eu tenho que falar de Vanderlei Arlindo. É um grande profissional na área de comunicação, jornalista, Casper Libras, né? Eu fiz FMU. FMU, um dos caras, um grande profissional na área de comunicação, é um produtor, teve uma carreira linda na Eletropaulo, uma outra atividade. E quando eu disse que eu viajei 10 anos com Vanderlei pelo interior de São Paulo, a gente filmando jogos para pais de atletas, clubes, tomamos alguns calotes, aí nós não vamos falar disso. Nós estamos numa fase bacana aqui, nós estamos numa fase bacana, então nós não vamos cobrar isso, nós não vamos cobrar. Então, vamos deixar isso aí para trás. Qualquer dia a gente conta umas histórias aqui, mas aí entra a alma no ser humano, a alma grande. Você já imaginou? Porque Vanderlei não tinha a menor obrigação de levar o Christian a Rio Claro, mas o coração humano é tocado. E um detalhe, porque o Christian estava angustiado. Ele poderia perder a namorada porque, conversando com esposas de jogadores, são muitas histórias e a fama da rapaziada não é muito bacana, porque o cara mesmo quando não é famoso, tem muito assédio, tem muita mulher aí, então criam-se alguns fantasmas, né, na cabeça das mulheres, e o Christian angustiado, mas só uma alma como a sua poderia fazer esse favor. E que bacana, imaginei também a sua felicidade. Poxa, aquele detalhe, que a vida é feita de detalhes, né? E o Christian casou-se com aquela moça, 2 filhos, que bacana, rapaz. Uma participaçãozinha. Uma participação. O Cupido, o Cupido, quase um Cupido, né? Quase um Cupido. Eu não sei que situação ele estava vivendo, mas ele tinha que estar lá. Acho que estava muito tempo fora de casa, estava muito tempo que não ia ver a menina, né? Então acho que ele devia estar pressionando ele, ficar, se eu não for hoje é decisivo, eu tenho que ir. Ele não ia descer a detalhes, mas você percebeu uma angústia. Olha, a gente falaria aqui muitas horas de personagens, protagonistas. Eu me lembrei agora do Abuda com o Elton, os 2 amigos que chegaram no Juventus. O Elton, aquele meia pequenino da turma da Branca de Neve, que jogou pelo Corinthians, o Carlos Alberto Parreira, depois foi para a Turquia.
E o Arruda também jogou, aí depois foi para o Corinthians. Aliás, eles foram juntos, né, para o Corinthians. O Arruda chegou a jogar no Vasco. Tem uma curiosidade do Arruda, que ele era o Coringa do Juventus, né? Sim, o Arruda centroavante. Ou seja, a gente falaria aqui durante horas e horas desses personagens. Vanderlei, que bacana! A bola e a vida ficou mais rica com esses seus relatos. Muito obrigado por ter tido a presteza, enfim, e ter sido convencido também a dar entrevista, já que você é o produtor do programa, mas eu, sempre fora, né? mas eu sempre do outro lado, mas eu precisava da sua presença aqui, porque essas histórias foram vividas, são reais e interessantíssimas. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço, e você vê, né? Tudo que você faz com o coração e com o sentimento, a tendência é dar certo, né? Você vê que é um mercado competitivo, né? Mas nós sempre ali, né, sempre trabalhando, sempre sendo honesto, sempre procurando ajudar na medida da possibilidade da gente, né? Porque, acima de tudo, a ética, né? A ética. E trabalhar com honestidade e sempre procurar ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o lema que deve, assim, ter por base, toda pessoa tem esse lema, né? Ser honesto, ter caráter e sempre falar a verdade e trabalhar. Wander, estava na hora do bye-bye, mas aí as ideias flutuando, tem muita história, né? As ideias perpassando aqui a minha mente, e eu me lembro que, porque, imagina só, uma viagem para Araraquara, ida e volta. Você falava que é para Bolívia, né? Havia momentos, enfim, a gente andou muito, então a gente ficava aqui 10 horas juntos, 12 horas juntos, conversando o tempo inteiro, e um dos assuntos, a literatura. E eu me lembro que o primeiro livro que nós discutimos foi Dostoiévski, Crime e Castigo. O primeiro livro que... Olha só o nível da brincadeira. O primeiro livro que nós discutimos foi Crime e Castigo de Dostoiévski. Aí eu ia encerrar o programa, mas tive que voltar naquele personagem. Porque nós filmávamos jogos para os clubes de primeira divisão, às vezes, segunda divisão, terceira divisão e até quarta divisão, que em São Paulo nós temos até a quarta divisão. Tudo pujante, né? Tudo e havia um clube, nós não vamos falar o nome do clube, porque a história ela é um pouco forte. E aí temos que respeitar as pessoas que lá estão hoje. Mas havia um empresário que nos contratou para acompanhar o time na quarta divisão. E nós estamos trabalhando para o clube, é natural, a gente passa a torcer pelo clube, porque quanto mais longe ele chegar, melhor, até comercialmente melhor pra gente, não é? E o time arrebentando na quarta divisão do futebol de São Paulo. Interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. E nós empolgados com aquele momento, tudo andando certo, pagando certo, coisa de cinema. Aí eu e Vanderlei, vamos para a terceira divisão e vai ficar mais forte. Sabe o que aconteceu? O presidente, o investidor, chegou na hora H, na hora de subir, falou: nós não vamos para a terceira divisão, coisa nenhuma. Ele precisava esconder o time, porque ele tinha uma atividade paralela um tanto delicada. Ou seja... E hoje, perto de tudo que tem aí, é brincadeira. Ou seja, Vanderlei, o dirigente que não podia subir, o cara não podia virar estrela. O cara não podia virar estrela, né, Vanderlei? Vamos parar aqui. Quando ele chamou nós para a reunião, né, eu falei: não estou entendendo, tá tudo correndo bem. Teve uma revelação estrondosa no time dele, né? Depois... não dava. Não vamos nem falar, né? Mas teve uma revelação estrondosa, né? O cara que participou do futebol até mundial. O cara chamou lá na sala dele e falou assim: cara, ó, daqui pra frente nós não vamos ganhar mais nada. Eu falei: como assim? Ele falou assim: cara, eu não vou subir, meu time não vai subir, ponto final. Eu não posso subir? Sabe por quê? Porque se eu subir, a polícia vem me buscar.
Que coisa louca, né, rapaz? Aí, nós tivemos um caso assim também com um ex-senador aí também, né? Acompanhamos ele, né? Acho que esse aí a galera vai manjar, a galera vai manjar. Brasiliense, né? Vanderlei, maravilha, meu irmão. Valeu, beleza. Valeu, grande abraço. É exatamente aqui que você vai curtir as grandes histórias do futebol brasileiro. A bola e a vida. Grande abraço, até a próxima edição.